Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja falando. Eu já vou encaminhando essa live para 5 pessoas, no mínimo, né? E você, onde quer que você esteja, já vai encaminhando também para mais pessoas. Nós estamos começando mais uma live top, hoje com um convidado especial, que é o Anderson, representando o canal. Bem-vindos todo mundo. Bora mandar essa live já para algumas pessoas, 5 no mínimo, por favor, para a gente poder fazer uma live top. Porque hoje o tema promete. Na verdade, né, a gente já está uma semana, essa é a segunda semana que a gente está fazendo live dessa conexão com o mundo invisível, né? A gente fez uma prévia semana retrasada ou semana passada? Foi semana passada, gente. Estou tão aérea, adoro isso. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, que é a criação da humanidade, uma das vertentes da criação da humanidade. E hoje a gente vai ter aqui um convidado especial que vai falar sobre os Anunnakis. Quem é esses Anunnakis? Vamos saber. Deixa ele entrar, porque ele vai entrar pelo canal dele, do Quito Melo, que é um grande amigo. E foi através do Quito que eu descobri sobre os Anunnakis. E desde então, minha cabeça ficou fervilhando, né? Bum! Como pode melhorar isso? Deixa eu mandar para ele aqui o convite. Expedição Nefili. Mandei aqui para ele já vir, porque a gente já está começando essa live deliciosa. Então, para vocês que estão me seguindo agora, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco o Anderson entra aí, ele vai entrar pelo canal dele, né? Que é a Exposição Nefili. E Siriana, chegou o nosso convidado especial. Vai lá, Anderson. Assunto polêmico. Polêmico são as vertentes, né? E a gente vai estar conversando com o Anderson hoje sobre isso. Né, Anderson? Bem-vindo. Cadê o Anderson? Tá. A manivela tá girando aí, né, Anderson? Anderson, eu acho que ele tá no sul. No sul tá chovendo, gente? Tem muita chuva no sul? O som tá baixo? Oh, meu Deus. Como pode melhorar ainda mais? Caiu. Ok, vamos aproveitar, pedir para as entidades se afastarem do celular, do computador, porque a gente sabe que vocês querem participar, que vocês estão excitadas, mas a gente pede para os seres que estão aqui, que estão aí com vocês, para eles se afastarem do computador, se afastarem do celular, porque eles interferem na tecnologia. E aí a gente acaba não fazendo a live. Lembra da live do Gustavo, como foi um parto? Até hoje eu não recuperei a live do Gustavo. Ela existe, mas eu não consegui. Desde sábado, dias de sol, ai, que maravilha. Porque o Anderson está lá. Está lá no sul, eu acho. E entrou e ficou... Deixa eu ver se ele me faz alguma mensagem. Até agora não. Acho que ele está com dificuldade de se conectar. Então, são as forças do Dani, Access Consciousness é filosofia de vida para mim, minha irmã. Desde quando eu conheci o Access. É uma filosofia de vida. Então, eu fui facilitadora certificada de Access Consciousness, fui facilitadora de conversando com as entidades, dei curso pra caramba e em maio desse ano eu resolvi entregar as certificações e continuar atuando, né? E agora, mais do que nunca, entrando ampliando
o mundo invisível que eu usava, que eu tinha somente, que eram as entidades, os espíritos, os fantasmas, as fadas, os duendes, e agora, de um mês para cá, veio essa proposta de me conectar com o mundo invisível e de propor para as pessoas essa conexão com o mundo invisível. Então, essa live, inclusive, tá travando aí, Céu? Gente, vamos calibrar aqui. Como é que tá a minha voz? Como é que tá a imagem? Tá legal? Deixa eu limpar aqui a câmera. Passar aqui para ver se tá tudo bem. Tá tudo bem agora? Porque o Anderson está com algum problema. Eu acho que o problema está de conexão. Áudio ok. Nossa, ele diz que ele está aqui, mas ele não está. Cara, eu não estou te vendo aqui na live. Você não está conectado. Eu pedi. Você pediu para entrar, eu aceitei. Estou falando com ele aqui no WhatsApp, gente. Aceitei, mas aí sumiu. Estão escutando e vendo perfeitamente. Obrigada, João. Jean Carlos, obrigada. A imagem está ótima, a ordem poderia ser um pouco mais alta. Não vou gritar, Elizabeth. Põe fone de ouvido. Abduziram o Anderson. Você está vendo ele aí? Gente, cadê Anderson aqui que eu não estou vendo? O que não consideramos, que se considerarmos, tornaria essa live fluida e sem interferência. Que tal se a gente baixar essas barreiras? Barreiras são julgamentos, pontos de vistas. Aê, pronto, ele pediu agora para entrar ao vivo de novo. Agora vai! Agora vai! Vai, Anderson! Vai, Anderson! Enquanto isso, em Gotham City, vocês vão encaminhando essa live para mais pessoas, né? Para várias pessoas. E aí, caiu de novo. Deixa eu só ver. Só ver a minha conexão aqui. Os pauzinhos estão tudo em cima, tá tudo legal. Valeu, Dani. O volume tá bom. Uhum. Ok, vamos pedir então para que as entidades. Eles espelham, olha, a minha conexão tá boa, os pauzinhos estão tudo em pé, e ele disse, a minha também. Faz assim, amigo, vou gravar para ele aqui, vocês fazem o mesmo comando aí, tá? Pede para que todas as entidades, os seres, espíritos, fantasmas, todo esse povo que habita o mundo invisível, para que eles se afastem dos nossos celulares. Peçam isso aí para vocês também, tá bom? Então, bora lá. Agora vai, porque agora ele está me seguindo. Antes ele não estava me seguindo. Mandei um pedido para ele. Eu já mandei um pedido para ele entrar. Já aceitei. Gente, olha só, enquanto o Anderson não entra, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é muito comum de acontecer.
Aconteceu em todas as minhas lives anteriores. Então, eu já nem esquento mais, porque, né, eles interferem na frequência tecnológica da parada, entendeu? As entidades, os espíritos, os fantasmas, eles ficam excitadíssimos e aí eles querem participar também. Só que, por favor, se afastem para a gente poder fazer uma live, né, gente? Porque senão a gente não vai conseguir fazer essa live aqui, ó. Caiu de novo. Expedição Nefim saiu. Como pode melhorar isso? Nem eu sei o que está acontecendo. Não, eu sei o que está acontecendo. É isso, elas ficam muito excitadas e elas não conseguem, né? Elas interferem. Quem são os Igs e Gigis? Quem são, céu? Os Igigis, que eu não sei quem são. A única coisa que eu sei é que, assim, todas as entidades, espíritos e fantasmas, que é a mesma coisa, né? Eles interferem na tecnologia. Então, às vezes, quando a luz começa a piscar, são eles que estão interferindo. Quando você está ali com a televisão ligada e de repente ela desaparece, é a interferência deles. Não é que eles vão lá, pegam o controle remoto e desligam. Não, é que é a energia mesmo deles, eles conseguem interferir no sistema elétrico. Isso é comum. Então eu já nem esquento mais, sabe? Eu dei curso de conversando com as entidades por 2 anos, então isso acontecia muito. Gente, mas o bichinho tá caindo, viu? O que mais é possível agora que a gente não conseguiu ainda? Os Anunnakis que não fazem parte da realeza são chamados. Ah, é, Vivi? Vivi, eu estou maratonando o canal dos meninos, do Kito e do Anderson. Mas eu ainda não cheguei nessa parte aí. Já saiu 2 vezes. Ah, tu saiu 2 vezes, mas o Anderson já caiu 4. Tá? Mas vamos continuar. O que mais é possível? Vivi, eu conheço o Kito desde o canal dele anterior. Eu maratonava o canal dele com ele, lá na casa dele, em Portugal. Foi lá que eu comecei a conhecer os Anunnakis. Foi lá que eu comecei a me conectar com esse mundo paralelo, sabe? Quer dizer, na verdade eu já tinha essa conexão, só que a minha conexão era mais espíritos, entidades, seres da natureza, como aquele quadro ali, aquele quadro sou eu, foi uma aluna minha que me viu desse jeito num dos cursos que eu dava, e, e ela me viu desse jeito e me perguntou se ela poderia me desenhar. Comigo é comum. Tá 1 ano com eles, Vivi, que bacana. Bem-vindo ao Despertar. Começamos pequenininho, só são coisas aparecendo. Olha, Rimota, o Despertar, na verdade, ó, eu só fiz ampliar esse Despertar agora, entendeu? Porque eu dava cursos sobre entidades, espíritos, fantasmas, seres da natureza, enfim, fadas, duendes, continuo dando, né? E agora, de um mês para cá, eu ampliei esse conhecimento, ampliei ampliei o mundo invisível, né? Para os extraterrestres e intraterrenos também. Recebi a canalização de seres intraterrenos.
muito boa, maravilhosa. E aí convidei o Quito para fazer essa live. O Quito não gosta de aparecer, né? Vocês sabem disso. Aí veio o Anderson, que é uma pessoa maravilhosa, que está aqui, e nós vamos conseguir com que esse negócio aconteça. Caiu de novo. Caiu novamente. Como pode melhorar ainda mais? Vivi, tu faz parte do canal também, Vivi? É, eu sei que logo saiu do ar. Eu conheci o outro canal. Era muito bom. Nós vamos conseguir. Gente, vamos baixar as barreiras. Vamos pedir para baixar as barreiras. Mitz, o que é barreira? São os pontos de vista, os julgamentos que a gente tem, sabe? A preocupação, entendeu? Que a gente tem. Ai, vai começar, não vai, vai entrar, não vai, caiu, voltou. Isso tudo é barreira, barreira, barreira. Parede, parede, parede. Então vamos pedir para baixar isso, vamos pedir para baixar, né? Vamos pedir para baixar e vamos contribuir aqui para que o Anderson entre e a gente faça uma baita de uma live gostosésima. Porque, inclusive, com o Gustavo, a live foi exatamente assim. Foi desse jeito. E eu pedia para o Gustavo pedir para as entidades se afastarem, e aí não sei o que acontece, porque eu peço daqui, né? Meu povo aqui está todo assim distante. O povo está todo distante, eu já pedi para eles se afastarem, para eles darem um tempo, né? Que é para a gente poder fazer a live. Obrigada, Ri. Não está conseguindo conectar. Pois é, Anderson, vou te mandar agora o pedido. Vamos ver se eu mandando a coisa funciona. Vai. Eu sei o que pode ser, eu já te falei, já pedi para você pedir aí para as entidades que estão por aí, para elas se afastarem do seu celular ou do computador, que eu não sei onde é que você está. Peça, meu amigo, peça. Não sei se você acredita, se não acredita, apenas peça. Essa é a informação que eu tenho, que eles interferem na tecnologia. E não é uma coisa assim, eu vou interferir para que a live não aconteça. Não, é que eles também querem participar. E aí eles ficam perto, só que a energia interfere nessa conexão, entendeu? E aí acontece isso, ele fica aí, ó, girando, 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 e aí já é a sexta vez que ele está fazendo e nós vamos conseguir. Não foi ainda dessa vez, mas vai. Bora aí, a galera do Axis está contribuindo aí. Vamos fazer 1, 2, 3, vamos fazer 5, 9, 11. Que tal um 5, 9, 11? Ele vai reiniciar o celular, beleza. Enquanto isso, em Gotham City, a gente conversa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Mitzi Nunes. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Eu estava não, fiz, né? 4 lives semana passada, uma sobre bruxaria, que foi com o Gustavo, que foi exatamente o que está acontecendo agora com o Anderson. Incrível. Foi essa confusão. Depois foi a Elaine, que é uma advogada, que agora ela advoga tanto para as entidades quanto para as pessoas, tanto para vivo quanto para morto, né? Não, não sou espírita, eu fui espírita até 2016. Depois eu conheci as ferramentas de Access Consciousness e aí me libertei de toda e qualquer religião, que era o que faltava para me libertar da Matrix, né? Era sair das religiões. Oi, Drica! Como é que você está? Acho que ela está com mistério de bruxas. Quem que está com mistério de bruxas? E aí, na quarta-feira foi a Elaine, na segunda-feira foi o Gustavo.
Na quarta-feira foi a Elaine falando sobre as experiências que ela tem no mundo jurídico com as entidades, né? Que ela contou vários causos, vocês podem ver aqui, as minhas lives estão salvas no feed. Na sexta-feira a gente teve a Francisca, que foi a que desenhou esse quadro, que me viu desse jeito. Essa pessoa que sou eu, vocês estão vendo? Olha, esse quadro tem uma árvore. Obrigada, eu sou mesmo uma bruxona. Por falar nisso, cadê meu chapéu de bruxa? Eu tenho chapéu de bruxa, gente. Eu fiz uma live com chapéuzinho de bruxa. E lindo esse quadro, né? Ele é bem diferente. Você vê, tem vários seres da natureza, tem uma árvore me abraçando, tem fadas, duendes, ó, viu? Aqui tem uma corujinha, e do jeito que vocês estão vendo outros seres. Se você olhar de frente, porque aí vocês estão vendo o reflexo, né? Você olhar, se você virar e olhar assim, você vê de outra forma, você vê vários outros seres. Aí eu conversei com a Francisca, que é minha aluna, foi ela que me viu desse jeito, e fez o desenho, e eu transformei ele num quadro. E ele me acompanha, ele fala comigo todo dia. E no domingo a gente teve a Daiane que falando sobre extraterrestre como um todo, né? Domingo passado. E hoje eu resolvi chamar o Anderson para a gente conversar sobre os Anunnakis. Na verdade, a gente vai conversar sobre o início da humanidade, na versão que ele e o Quito trabalham e conversam e falam e estudam, né? E tem informações muito importantes para vocês verem. Qual é o meu propósito? Uhul! O pé dele está aparecendo. Aê! Olá, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo! Finalmente você pediu para a gente Finalmente. conversar. Você pode não acreditar. Eu fiz o que você disse. Eu fiz o que você disse, mas eu reiniciei o celular também. Porque Aí, olha o descrente, tá vendo só? Não, que eu reiniciei o celular. Não é que eu sou da área de tecnologia, então isso faz parte. Nada, é porque você não sabe do outro lado. O outro lado também interfere na tecnologia. Olha, para você ter uma ideia, uma vez eu dei um curso na pandemia. Essa foi incrível. Vou contar rapidinho porque foi surreal. Uhum. Eu estava com todo mundo já no Zoom, e aí de repente entra uma voz masculina com um nome escrito Andréa, mas a voz era masculina. Olá, tudo bem? Olá. Aí todo mundo parou e disse, oi, tudo bem? Aí eu disse, tudo bem? Meu nome é Renato. Aí eu disse, como o Renato está parecendo Andréa aqui? Aí eu disse, a minha assistente, eu disse, Gabriela, nós temos um participante masculino, também não falou nada. Ela disse, não, só tem mulher. No curso só tinha mulher. E a pessoa falou de novo, olá, tudo bem? E aí sumiu. Eu tenho isso gravado, tá? Não, E aí? Tenho gravado para te provar. Não, mas eu não duvido de nada, não duvido de nada, não. Demais, Pode ter certeza. isso acontece muito. Antes de eu voltar a conversar e a falar sobre o mundo invisível, né? Essas coisas não aconteciam mais. Porque faz tempo que eu parei de falar. Desde quando eu parei de dar curso sobre entidade, eu parei de dar curso em 2020. De lá para cá eu não fiz mais nenhum movimento de live falando sobre isso. De um mês para cá que eu comecei. Sim. Então aí toda live que eu faço falando sobre o tema, isso acontece. Então eu já nem esquento mais. Mas vamos ao que interessa. Então a culpa foi sua, então. Adoro, mas eu pedi para tu fazer o babado. Tem que fazer. Deu certo, Aí, deu certo, tá certo, né? tá certo. Tem que fazer. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Desculpem aí o atraso, tá? Imagina. Não é atraso nenhum, é participação. Gente, deixa eu... Eu acho melhor você se apresentar. Nada melhor do que você se apresentar, né? Anderson, fala pra gente então. aí. Quem é você?
Vamos lá. Eu já vi aí que no chat tem alguns conhecidos. Eu vi a Vivi, que é a nossa editora aqui, Uhum. né? Ela me ajuda a editar os vídeos principais do canal. Uma excelente profissional, inclusive. E eu vi que tem mais gente ali já que participa conosco lá no Expedição. Bom, eu sou Anderson, né? Meu nome é Anderson Ernsten. Eu sou narrador e sócio no canal Expedição Nefilim, que é o canal que teve a iniciativa aí por parte do Quito Melo, né? Que é seu amigo também, É. né, Mitzi? E eu comecei junto com ele lá no tempo do outro canal, do HH. Eu era um seguidor, né? Já Eu era estava, seguidor então, só, a parada. mas eu só acompanhava, né? Eu fui apresentado ao canal através de um grupo de ufologia que eu seguia no WhatsApp. E aí eu conheci o canal, conheci o Quito, o outro rapaz lá que acompanhava também. E quando aconteceu do HH ser descontinuado, enfim, eu e o Quito nos aproximamos e tal, a gente conversava bastante e nasceu o Expedição Nefilim, né? Que é o sucessor aí do outro canal, né? A gente continua trazendo os mesmos materiais, o mesmo conteúdo, né? Sobre os Anunnaki, sobre as origens da humanidade, né? E assim, só um pequeno viés que eu sempre gosto de citar para quem acompanha a gente sabe disso, né? Nós temos um viés interessante que eu acredito que nos diferencia bastante assim da grande maioria dos canais, porque está cheio hoje de gente falando sobre Anunnaki e tal, mas é por conta do conhecimento do Quito, da cultura judaica e da Bíblia hebraica, né? A base dos nossos estudos, então, são as obras, essencialmente, do Zecharia Sitchin. E o Zecharia, ele era de origem judia também, né? Então, ele era de família judaica. E ele também tinha um conhecimento muito vasto da cultura judaica e da Bíblia hebraica. E foi por isso que ele conseguiu desenvolver teorias, né, que a grande maioria dos estudiosos não conseguiu, porque ele tinha esse viés aí, que era o conhecimento da Bíblia, ele fez a comparação. E o nome Expedição Nefilim do canal hoje não é à toa, é justamente por isso. Porque o próprio Sitchin disse, né, que os Anunnaki, aqueles seres que eu já vou explicar quem eram e tal, são os mesmos Nefilim da Bíblia. Uau! E aí a gente consegue fazer. Por isso do nome Expedição Nefilim, né? Porque dá na mesma se fosse Expedição Anunnaki, mas aí nós optamos por um nome assim que fosse, digamos assim, diferente da grande maioria, para chamar a atenção de um público novo e que ao mesmo tempo significasse, é isso aí, estou na estrada há algum tempo, né? Não tanto quanto o Quito, mas estamos tentando seguir e apontar o caminho para quem quiser seguir também. Essa é a ideia. Ontem eu participei da tua live e foi muito esclarecedora. Você é uma pessoa muito didática, isso é muito legal, porque é bom você contextualizar, né, a coisa toda, para que as pessoas consigam entender. Eu digo sempre para os meus alunos e para todos os meus seguidores, eu não estou aqui para impor nada a ninguém, eu estou aqui para trazer informação de quem eu considero, de quem eu respeito, né? Para poder você obter a informação e você poder fazer a escolha que é leve para você, né? Justo. Esse é o nosso mote também. Então, nesse sentido, meu amor, me conte aí quem foram os Anunnakis no início dessa história aí, né? Do início do mundo. De onde é que a gente vem? É um monte de pergunta, mas assim, de onde a gente vem, afinal de contas? Vamos Como lá, que aconteceu esse boom aí? vamos tentar ser bastante humildes aqui para tentar resumir a história da humanidade, né, numa conversa de 1 hora. Então vamos começar do básico, né? O que são ou quem são os Anunnaki? Se você buscar na internet, em sites, em livros de história, de arqueologia, etc., você vai encontrar a definição de Anunnaki como essencialmente seres, né, os deuses que compunham a mitologia mesopotâmica, ou seja, a mitologia assíria, acadiana, a mitologia suméria, babilônica
e assim por diante. Então, a priori, esses são os Anunnaki, né? Se você buscar no senso comum aí quem seriam os Anunnaki. E eles estão registrados aí em diversos locais, em diversos sítios megalíticos antigos, né? Estelas, aquelas placas em alto relevo, né, desenhadas na pedra, naqueles sítios do Oriente Médio, no Egito e assim por diante. Então você acha os registros da história suméria em diversos locais, mas o divisor de águas aconteceu no século XIX, meados do século XIX, quando uma expedição de arqueólogos e egiptólogos, liderados por Henry Layard, né, lá por volta da década de 1840, 1850, mais ou menos, encontraram as ruínas da cidade bíblica Nínive, lá onde hoje é o Iraque. Então, foi comprovado, né, que a cidade de Nínive, que era considerada ninguém sabia se existiu ou não, como muitas coisas na Bíblia, né? Mas foi encontrada as ruínas de Nínive. E nessas ruínas eles encontraram a biblioteca do rei Assurbanipal II. E o Assurbanipal II, ele era um grande colecionador de escritos, né? Inclusive, as teorias que mais são aceitas é que tudo que ele conseguia coletar, ou então ele mandava os escribas dele escreverem nas tabuletas sumérias, né? Nas tabuletas de argila, para ele provavelmente, ser detentor do conhecimento, né? Porque quem está no poder, quem quer poder e quem sabe o que é poder, sabe que o conhecimento é o maior de todas as formas de poder. Então, a biblioteca de Nínive era gigantesca. Foram encontradas cerca de 25 mil tabuletas de argila, datadas aí mais ou menos de 6 mil anos. Dessas 25 mil, pouco mais de 2.500, né, haviam sido traduzidas daquela época em diante, né, por tradutores assiriólogos e egiptólogos da época. Um deles, inclusive, Samuel Noah Kramer, né, um erudito aí, um professor que nós também usamos como base de estudo no canal. Ele era um assiriólogo e ele fez algumas traduções dessas tabuletas. Diferente de Sitchin, que o pessoal geralmente diz, Sitchin traduziu e tal. Não, ele não traduziu nada. Ele sabia ler sumério, ele era fluente em sumério, em assírio, cadiano, diversas, em hebreu, né, hebraico, diversas línguas, mas ele não traduziu as placas. Ele já pegou as traduções e ele interpretou elas para fazer a obra dele, que são todos os livros aí que dão a base para os nossos estudos no canal. Essas placas é uma daquelas que o Quito viu? Acho que foi na Califórnia que ele viu a placa. Sim, elas estão, dessas 2.500, muitas delas estão espalhadas aí em alguns museus, mundo afora, em algumas coleções particulares, né? Então, elas são placas pequenas, elas são um pouco maior do que a palma da mão, assim, que era onde eles registravam, né? Com uma cunha ali, por isso cuneiforme, os escritos da época. Essas placas datam de 6 mil anos. O que é o grande pulo do gato? Que foi o que o pessoal que traduziu encontrou. Eles encontraram informações nessas placas que também estão escritas na Bíblia. Diversas informações. Entende? Então, foi aí que começou toda a história, a interpretação dos textos sumérios com base nos escritos bíblicos. Sim. Né? E foi isso que Sitchin fez primordialmente, ele conseguiu fazer essas pontes. Então, a questão do dilúvio, a questão do Gênesis, a criação, a cosmologia toda da criação do ser humano, que, né, na Bíblia, dentro da teoria criacionista, fala lá do Gênesis, né, que Deus fez o homem do barro e soprou nas ventas dele, né, e daí deu o sopro de vida, etc., lá também é contado uma Gênese. E uma coisa interessante, Mitz, é que essa história digamos assim, da Gênese cristã, né, que está na Bíblia,
também pode ser encontrada na cultura, na mitologia egípcia, na mitologia suméria e na mitologia grega. E são muito parecidas, né? São muito parecidas. Então, o que Sitchin conseguiu visualizar ali? Ele começou a achar equivalências, né, daqueles deuses daquela mitologia antiga, que é a mitologia suméria, né, considerada uma das primeiras mitologias conhecidas. Ele começou a encontrar equivalências em todas as outras mitologias do mundo com os Anunnaki. E é por isso que a gente utiliza, por exemplo, né, que outro dia a gente estava conversando, a palavra epíteto, né? Por quê? Porque o que acontece? Esses paralelos, né, dos deuses sumérios, que também se encontravam nos deuses egípcios, nos deuses gregos, romanos, nórdicos e assim por diante, é chamado de epíteto, né? Então, um epíteto é um significado que uma determinada palavra tem numa outra situação. Quando se fala em mitologia, é isso. Por exemplo, né, quando a gente fala lá dos deuses sumérios, Enlil, Enki, Ninhursag, Ningzida, todos eles têm epítetos nas outras mitologias. E isso foi chegado nessa conclusão por quê? Por conta daquilo que era descrito, das características, dos poderes que os deuses tinham. Ah, Deus do raio, Deus da chuva, do amor, dos ventos, da água e assim por diante. Então, o que Sitchin, Zecharia Sitchin, Samuel Noah Kramer e os estudiosos aí da teoria dos antigos astronautas, né, como a gente chama, descobriram? Que essas histórias convergiam, muitas delas convergiam em vários pontos. Tá? Um desses pontos é essa questão da criação, que é aquilo que eu falei, que você encontra o mito da criação na mitologia grega, na egípcia, e na Suméria, nessas três principalmente, que diz o que diz essas mitologias, né? Que duas figuras auxiliadas por uma terceira haviam criado o homem, né? O ser humano. E aí o que Sitchin fez? Ele começou a fazer as pontes com o Gênesis bíblico, né? O Bereshit lá da Bíblia hebraica. E o que ele descobriu? Que todas aquelas passagens que a Bíblia fala, digamos assim, de uma maneira lúdica, né, de uma maneira alegórica, sobre a criação do ser humano, do céu, da terra, da separação das águas, na verdade, está falando da chegada dos Anunnaki na Terra. E esses registros, eles estão todos nessas tabuletas, entende? Lá existem registros da chegada deles, existe um dos prismas, né? Não é uma tabuleta, mas é um prisma, porque ele é uma placa grande, chamado Well de Blundell, que é o registro dos reis sumérios, né? Lá conta toda a história desde o primeiro rei sumério. E o primeiro rei sumério, lá no prisma Well de Blundell, é Alulim, que era um deus Anunnaki, também conhecido por Alalu. E aí, dentro das tabuletas lá, eles encontraram naquelas epopeias a história, né, de como Alalu havia chegado aqui no planeta Terra há cerca de 450 mil anos aproximadamente. Mas é uma coisa que eu acho Então, interessante, é que a Bíblia em nenhum momento refere ao Anunnaki, né? Diretamente não. Mas aí a gente tem diversas situações, tá? Em primeiro lugar, se a gente estiver falando de uma Bíblia que foi traduzida lá do aramaico para o hebraico, para o latim, para o português, etc e tal, então nós temos, assim, milhões de versões daquela escrita, tá? E isso só falando de traduções. Isso é sem a gente contar que a Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento foi todo encomendado, né? Então, esse é um detalhe muito importante. As interpretações, porque uma coisa é Exatamente. outra coisa é a interpretação. Exatamente. Então, o que a gente sempre indica, né? Que quem quiser, então, buscar o mais próximo do original, vá na Bíblia hebraica e leia a Bíblia original, né? Que é o Taná. Se souber ler hebraico, melhor ainda.
Mas, Ajuda nós aqui, galera. é, mas eu vou contar um pouquinho da história do Sitchin para dizer da onde que veio os interesses dele. Quando ele conta que quando ele era criança, né, quando ele era jovenzinho, com menos de 10 anos, lá na Rússia, na Ucrânia, na verdade, quando ele ia para a aula, eles sabiam hebraico desde cedo, né? E porque era, além do russo, o hebraico, porque era costume da época. E ele conta de um episódio onde o professor, eles estavam tendo uma aula de religião, né? E o professor falava daquela passagem onde diz assim, né, que os gigantes estiveram na terra. E no hebraico, gigante, nefal, a tradução do professor lá, né? E só que Sitchin, que era letrado, sabia bem o hebraico, falou, mas professor, nefal, né? Nefilim vem de nefal, que não é gigante, é aquele que desce, né? Quem aterriza, quem desce. Então, Nefilim, a tradução literal seria aqueles que do céu vieram para a terra, né? E quando ele disse isso, ele foi repreendido. O que o professor dele falou? Cala a boca aí, Sitchin, fica quieto, porque quem é você para querer contestar a minha palavra ou a Bíblia? Se está descrito aqui que é gigante e acabou. E aquele foi o despertar mais de buscar, de estudar, e tanto é que ele depois, né, foi autor de inúmeras obras aí por conta dessas inquietudes espirituais que ele trazia desde criança. E aí ele cresceu, virou professor, aprendeu todas aquelas línguas mortas lá e teve acesso a essas tabuletas e começou a fazer essas pontes. E o que ele descobriu, né? Toda essa história que a gente narra lá no canal Expedição Nefilim, através, né, do livro O Livro Perdido de En, que é a obra do Sitchin, onde ele conta essa epopeia dos Anunnaki, que chegaram aqui há cerca de 450 mil anos. O primeiro foi Alalu, que veio exilado lá de Nibiru, porque ele saiu fugido de lá, ele era descendente da realeza, mas não de maneira direta, né? Existe a lei da semente real, que é a mesma lei das monarquias aqui, que as monarquias terrestres adotaram, né? Porque mimetizaram isso deles. Tem um filme, eu acho que é Thor, né? Que retrata um pouco dessa história dos Anunnakis, não é não? Não, é um filme que digamos assim, os heróis foram baseados nos Anunnakis, Os Eternos. Tá? Os filmes Os Eternos da Marvel. Os Eternos foram baseados na história dos Anunnaki, né? Eu até estudei isso um tempo atrás, lá, porque é uma série em quadrinhos que nasceu na década de 60, 70. Não. Tem um filme do Marvel, eu vi, e eu acho que é Thor. É o último Thor. Olha, no último Thor eles falam das... São bem eu sei do que você está tratando, mas uma referência direta aos Anunnaki é os Eternos. Tanto que tem um dos Eternos, lá um dos heróis, que chama Gilgamesh, que é o nome de um herói sumério. Mas, enfim. Então, Alalu chegou aqui há 450 mil anos porque ele sabia da existência, né, ou da possibilidade da existência de um planeta que nas lendas de Nibiru, né, contava-se do planeta Tiamat, que era um planeta que ficava distante de Nibiru, que havia se chocado há milhões de anos atrás com Nibiru, e esse planeta, segundo as lendas deles lá, né, que contavam a história de Nibiru, era um planeta rico em veios de ouro. E Nibiru provavelmente tem ainda um problema na atmosfera do planeta, e eles descobriram que para sanar esses problemas na atmosfera era necessário eles espargirem ouro monoatômico. Isso, digamos assim, curava essas feridas na atmosfera de Nibiru. E quando Alalu veio fugido lá de Nibiru, porque ele acabou assassinando o rei anterior, mas daí ele só fez cagada e o reinado dele, digamos assim, quase destruiu o planeta, né? Sim. E aí quando o Anu
que era outro príncipe, também descendente da realeza, mas de semente pura, então filho, né, de pai e mãe, rei e rainha, tomou o lugar dele, ele saiu correndo e veio para cá, porque ele conhecia, e provavelmente ele devia ter acesso aí aos mapas celestes, né, e ele era muito erudito, muito culto, e ele acabou chegando, ele conseguiu chegar até o nosso sistema solar, chegou na Terra, fez contato com o Nibiru e falou, olha, achei um planeta e aqui tem ouro, né, que a gente precisa para fazer, digamos aí, para curar a atmosfera de Nibiru. E aí veio a primeira expedição para cá, com Ea, que é um dos deuses Anunnaki, né, que depois foi rebatizado de Enki. Lembrando que esses nomes, né, Enki, Enlil, Ninhursag, são todos nomes assim que têm um significado na língua suméria. Tipo nome indígena, né, que o nome é referente a alguma coisa. Então, veio Ea e a primeira leva de Anunnakis e confirmaram o que eles acharam. E essa primeira vinda, tanto de Alalu quanto logo em seguida de Enki, é o que está retratado na Bíblia como sendo o Gênesis. Tá? Esse é o Gênesis, que eles falam que chegou aqui e separou as águas de baixo das águas de cima, etc. e tal. Então, isso tudo aconteceu há meros 450 mil anos, certo? Quando eles... Foi ontem. Na idade da Terra, foi ontem. Né? Nosso planeta tem 4 bilhões e meio. Que para lá, né, o tempo para eles não passa como que nem aqui. Eu estava olhando o canal de vocês e fala isso também, né? Eu não sei quando foi que tu me falou, mas foi o filho do grande pai lá dos Anunnakis, que eu não me lembro mais, porque os nomes são muito confusos. E eu não lembro, como eu não tenho a convivência que vocês têm o tempo todo, não recordo assim, mas ele me disse que o filho dele, que já mora aqui, né, há algum tempo, foi visitar o pai e o pai estava mais novo do que ele. Por Sim. causa do oxigênio, né, da atmosfera dos ciclos cronológicos. O que acontece? Nibiru é um planeta gigantesco, é um planeta do tamanho de Júpiter ou maior, né? O que consta nas tabuletas lá é que ele é 4 a 5 vezes o tamanho da Terra, pelo menos. E a órbita elíptica dele dura cerca de 3.600 anos. Então, é provável que ele faça parte de 2 sistemas solares. O nosso sistema solar aqui, do Sol Hélio, e um provável possível sistema lá em Órion. Né? É o mais provável. Então, ele faz um circuito muito grande. O que para nós seria um ano, que é o que a Terra faz em volta do Sol, para eles é 3.600 anos. Então, essa é a proporção, tá? Assim, para a gente ter uma noção, eles vivem facilmente 450, 500, 600 mil anos. Enquanto a gente... não pode ir para lá, não, hein? Quem sabe um dia, né? Mas a gente vive pouco, segundo consta, e está na Bíblia, porque eles limitaram a gente, tá? Já vou chegar lá. Eu vi. Então, o que aconteceu? Chegaram aqui, viram que tinha todo esse ouro e tal, beleza, mas quem eram os Anunnaki, então? Eram seres extraterrestres que chegaram aqui num planeta distante, diferente, e viram que tinha recursos que eles precisavam. Então, o que eles fizeram? Eles colonizaram a Terra. Só que para isso precisava de mão de obra. O primeiro ouro que eles encontraram estava nas águas. Então eles identificaram que tinha muito ouro nas águas e eles tinham equipamento para refinar esse ouro e mandar para Nibiru. Só que a quantidade de ouro das águas era pequena perto daquilo que eles precisavam. Em um determinado momento eles encontraram ouro na Terra também, né? Nas profundezas da Terra, principalmente lá na África, onde até hoje existem aqueles buracos gigantescos de minas imensas, né, onde foram extraído ouro e até hoje é extraído também. E só que daí, quando eles se depararam com esse ouro que estava misturado a outras mesclas de metal e na Terra em si, isso dá muito mais trabalho, esse refinamento, do que o refinamento do ouro que estava na água.
E aí eles mandaram, veio mais gente para cá, né, mais Anunnaki para cá, porque precisava de mão de obra. Foi então que começaram a vir os Igig. Então, os Igig era como se fosse o proletariado Anunnaki. Na mitologia suméria, mesopotâmica, eles são considerados deuses menores. Os Anunnaki são deuses maiores e os Igig seriam deuses menores, algo do gênero. Na prática, todos eles eram Anunnaki. Todos eles eram nibiruanos, né? A diferença é que geralmente se considerava o Anunnaki, então os da realeza, e os que não faziam parte da realeza eram chamados de Igig. Então era um epíteto também, né? E aí aconteceu que eles criaram bases de traslado na Lua, bases em Marte, né? Escavava, minerava o ouro aqui, levava para a Lua, levava para Marte para ficar mais perto e assim por diante. Provavelmente se utilizavam de portais, né, de buracos de minhoca aí também para poder fazer esse trajeto mais rapidamente. Mas acontece que quando eles chegaram aqui, então, primeira questão que eles viram, né, os ciclos cronológicos terrestres eram diferentes. Imagina, lá um ano para eles era 3.600 anos da Terra, que um dia é nada, né? Então, essa questão que o Kito explicou para ti, né, que depois de um tempo aqui na Terra eles sofriam as consequências, né, dos ciclos terrestres, eles realmente envelheciam mais, então um filho acabava ficando mais velho do que o pai que estava lá. Isso é natural, a ciência até explica isso, né? Caso a gente pudesse também fazer essas viagens aí interplanetárias. Mas aí, o que acontece? Esse proletariado, quando veio para cá, eles vieram numa promessa. Imagine assim, por exemplo, os imigrantes aqui da América do Sul, exatamente, quando vieram atrás, exatamente, vieram lá atrás, nem vou falar dos que vieram fugidos da guerra, porque esses não tinham o que fazer, mas aqueles que foram atrás do novo mundo, né? Da oportunidade e tal, e assim por diante. Mais ou menos assim, eles vieram nessa promessa. E aí passava ano e centenário e milênio e eles só trabalhavam. Porque eles estavam num planeta onde não fazia diferença se eles tivessem um soldo, né, um salário ou não, porque não tem no que gastar. E isso, imagine com o passar de milhares de anos, o que isso vai fazendo, né, na consciência de um ser. Né? Se nós que vivemos tão pouco, já vivemos aí à mercê dos problemas de ansiedade, imagine você milhares de anos só trabalhando sem ter uma perspectiva de futuro. Vai, Isadora, vai ficar gravada assim. Oi? Não, a Isadora está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Então, o que aconteceu? Começaram as revoltas. Aí, não vou entrar em detalhes, porque daí tem vários personagens, né? E a gente narra tudo isso nos episódios lá do canal, que apareceram, que vieram de lá para cá, daqui para lá, houve traição, houve um monte de coisa. Só que eles não conseguiam resolver esse problema da insatisfação dos Igig, né? Ninguém mais queria trabalhar, né? Porque os que estavam aqui queriam voltar, e se eles voltassem, eles iam chegar lá e iam dizer, olha, é o seguinte, não vão para lá que é fria. Tá? Explodiu a revolução industrial dos Anunnaki no mundo. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso aí. E aí... Foi pro meio da rua. Primeiro movimento sindical da história da humanidade. Foram os Anunnaki. Foram os Anunnaki. Aí, o que acontece? Na época, quem estava à frente era Enki, depois foi Enlil, né, o irmão dele, mas Enki era um grande cientista, isso é narrado nas tabuletas e tal, e ele teve, em determinado momento, uma ideia, né, de como que ele poderia mudar essa situação, porque eles tinham que dar um jeito de achar mão de obra aqui, só que o que tinha aqui na época, há 500 mil anos atrás? Tinha o Cro-Magnon, que era um dos nossos antepassados, que era um ser simiesco. Era do Cro-Magnon para trás, as espécies que haviam aqui. Então, eram o quê? Eram macacos um pouco mais evoluídos. Tá? Então, quando se diz que a gente é descendente de macaco, não é totalmente equivocado. Só que aqueles seres lá eram selvagens, eram, digamos assim, totalmente
distintos do que os Anunnaki eram, né? Que eram seres já evoluídos e conhecedores de tecnologia, de cultura, enfim. Mas o Enki pensou o seguinte, a gente só precisa que eles façam um serviço braçal. Aí ele começou a fazer experiências genéticas. Ele era um grande geneticista. Ele começou a fazer experiências genéticas e aí começaram a surgir as espécies. Né? E é aí que, por exemplo, essas histórias elas se cruzam com a teoria da evolução, a teoria evolucionista, porque existe um grande gap na teoria evolucionista que os defensores aí da ciência ortodoxa não gostam de admitir, mas é uma realidade, que é o elo perdido. Por quê? Porque para os seres, né, chegarem até o Cro-Magnon, eles levaram milhões de anos evoluindo. Pelo menos 2 ou 3 milhões de anos de uma espécie, subespécie para outra. Do Cro-Magnon até o Homo sapiens, que é o que a gente é hoje, o Homo sapiens sapiens, foram apenas 500 mil anos. E se você conversar com qualquer estudioso de biologia, de arqueologia, de antropologia, e pedir para ele qual outra espécie no planeta que conseguiu evoluir tão rápido, não existe. De animal nenhum, de espécie nenhuma. Por quê? Porque vai contra as leis da evolução. E esse é o elo perdido. Então, o ser humano deu um pulo de mais ou menos 8 milhões de anos. Ou seja, hoje a gente ainda era para estar na época das cavernas. A gente ainda era para ser macaquinho, né? Nem malemar coletores e caçadores. Só que o que Enki fez? Acelerou esse processo, fez experiências genéticas e eles foram fazendo, mas não dava certo. Ele cruzava uma espécie com a outra e mexia no que dava, daí ele foi envolvendo mais gente, mas eles não conseguiam. Ou saíam deformados, ou eram inférteis. Né? E aí, nessa questão da deformação, né, existe uma teoria que a gente sempre fala, isso é bastante particular nosso, do Expedição Nefilim, né, mas lá é citado das quimeras que acabaram sendo criadas. E se você buscar nas mitologias de qualquer cultura, você vai achar quimera em todas as culturas. Eu estou falando de seres deformados, de lobisomens, de vampiros, de sereias, de tudo isso que é considerado fábula, né, fabulário ou mitológico. Sim. Mas que se você for analisar de um ponto de vista prático, eles tiveram um início, eles tiveram uma razão de ser, né? Porque foi feito muitas experiências, cíclopes, enfim, né? Aí chegou num ponto que eles começaram a fazer testes, tá, beleza. Primeiro eles faziam na base da gestação de proveta, né? Com, digamos, dentro do maquinário que eles mesmos tinham lá, dentro da Casa da Vida, que era um dos laboratórios que eles tinham em Churupac, e iam fazendo esses experimentos. Chegaram num ponto de começar a fazer, então eles falaram assim, não, então vamos usar agora barriga de aluguel. Aí tiveram as primeiras Anunnaki que serviram de barriga de aluguel para fazer os experimentos e sair os primeiros seres híbridos, então, que eram praticamente meio Anunnaki com os Anunnaki. E assim foi evoluindo as experiências que eles fizeram, até chegar no ponto do próprio Enki ter relação com duas fêmeas Cro-Magnon, né? E aí foi onde ele gerou os primeiros Neandertais. E quando esses Neandertais se cruzaram, eles geraram os Homo sapiens. E aí a gente tem a história de Adão e Eva, que foram os primeiros casais ali, né, as primeiras criaturas, Adapa e Tite, Adamo e Tiamat. Né, um casal Neandertal e depois um casal de Homo sapiens, e foi assim que se sucedeu até eles chegarem no ser, na raça adâmica, que era uma raça de clones, porque daí eles clonavam esses seres, né? Por quê? Qual que era o intuito? Eles precisavam de mão de obra, só isso. Só que eles evoluíram esses seres a tal ponto deles desenvolverem intelecto, deles desenvolverem um intelecto
uma inteligência capaz de entender, de falar, tudo que você imaginar. E a gente não está falando do mesmo tempo de hoje, tá, Mitzi? Sim, claro. Na Bíblia está escrito, né, que em determinado momento Deus mandou diminuir o tempo de vida do homem para 120 anos. E foi o que eles fizeram. Tudo isso eram experiências genéticas. Eles tinham um conhecimento e uma tecnologia que a gente nem sonha hoje, né? Quer dizer, pelo menos nós normais aqui, nós mortais, né? Eu acredito que muita coisa daquela época já ainda existe até hoje, só não vem a público. Então, essa evolução desses primeiros seres e tal levaram centenas, milhares de anos, certo? A Bíblia diz que, por exemplo, Noé viveu mais de 300 anos, de Matusalém viveu mais de 900 anos. E digo mais, esses números estão errados. Eles viveram muito mais do que isso, porque naquela época o ser humano híbrido mais próximo dos Anunnaki vivia milhares de anos. Então, isso foi acontecendo e eles foram criando essas raças e sub-raças e refinando até chegar num ponto onde os seres humanos já viviam em sociedade, né? Já tinham desenvolvido uma inteligência assim, bem acima da média para aqueles seres simiescos lá, e a coisa desandou. Por quê? Porque a humanidade não era madura espiritualmente. O que os Anunnaki fizeram, digamos assim, foi uma blasfêmia, né? Porque eles aceleraram uma raça prematuramente. Aceleraram fisicamente. Mas, espiritualmente, até hoje, nós somos nenéns, bebês. É só olhar como a civilização é hoje. A gente não sabe respeitar as pessoas, a gente não sabe viver em sociedade, a gente não sabe diferenciar valor de princípio, compra qualquer. Entende? Sim. Isso não é difícil da gente analisar hoje, mas isso vem já desde aquela época. E aí entraram diversos fatores. O fator determinante foi o último dilúvio, que ocorreu há mais ou menos 12 mil anos atrás. Né? Que isso consta na Bíblia, consta em diversas culturas mundo afora, em diversas mitologias narram os acontecimentos de um dilúvio, né? De uma catástrofe, aí, uma hecatombe à base de inundação. E o que foi esse dilúvio que aconteceu há 11 mil anos atrás, quando já havia muitas digamos assim, o ser humano já havia evoluído bastante, já haviam cidades, etc, etc. O dilúvio é consequência das passagens de Nibiru. Então, Nibiru passa dentro do nosso sistema solar a cada 3.600 anos, aproximadamente. Né? Isso são os cálculos que Sitchin trouxe e é o que está nas tabuletas, e tem outros estudiosos que corroboram, né? Tem estudiosos aí que, por exemplo, falam do planeta X, do planeta 9, Hercólobos e tudo mais, né? Que seria um corpo gigantesco que adentra o sistema solar de tempos em tempos. O que está registrado lá também? Que depois de uma determinada quantidade de vezes que o planeta Nibiru passa pelo nosso sistema solar, é como se ele acumulasse uma energia e essa energia desencadeasse esses eventos apocalípticos. Então, não é todas as vezes que ele passa que acontece. Todas as vezes que ele se aproxima do nosso sistema solar, ocorrem, sim, diversas catástrofes, diversas situações aí no meio ambiente, enfim, todo tipo de variação que você possa imaginar. Então ele deve Mas estar perto, né, meu amigo? Porque o que está acontecendo no planeta, misericórdia, né? E dizem as magias que ele está próximo, né? Então, mas esse próximo, a gente tem que ter bastante cuidado com o que é esse próximo. Por isso que eu tomo muito cuidado com o que muita gente anda pregando por aí. Porque o próximo, segundo os cálculos dos sumérios e dos maias, astecas e dos estudiosos, esse próximo, a gente está falando de 700 mil anos, tá? 700 anos, perdão, não 700 mil, 700 a 800 anos. Para Nibiru, isso é nada.
para Para nós, nós é uma esse cagada, porque a gente vai morrer 500 vezes ainda. exatamente. Voltando. Mas tem um detalhe, né? Não quer dizer que só porque faltam 700 anos, ele não esteja causando já efeitos. Eu acredito que está Sim. sim, entende? Porque para nós isso parece muito, mas em nível cósmico é nada, 700 anos. Né? A nível de idade da Terra, idade do universo, isso é nada, são segundos, entende? Então, com certeza, ele já está fazendo, digamos assim, Um com estragozinho que os vai. planetas. Exatamente. Inversão de polos, essa questão aí do problema climático. Sinceramente, Por falar eu acho. nisso, você Essa está no conversa. sul, né? Sim, Paraná. Eu soube que parece que, não sei se é ó, nesse final de semana, o negócio vai meio que esquentar para aí do ponto de vista das chuvas, né? Acho que vai ser A gente já está uma sofrendo coisa com muito essa tranquila. inversão aí faz tempo, né? Eu, particularmente, não creio que seja só questão do efeito estufa, buraco na camada de ozônio, El Niño, não. Isso tem outras coisas que estão acontecendo com o planeta que Com está fazendo certeza. essas alterações. Enfim, aí o que acontece? Há 12 mil anos, então, eles sabiam que ia acontecer essa catástrofe, porque Nibiru estava próximo e era uma daquelas passagens onde ele acumulava essa energia cinética aí e fazia com que grandes catástrofes acontecessem. E aconteceu. E foi quando houve o dilúvio. Então, o que houve? Nesse momento, nessa época, não era mais Enki que estava à frente da missão Terra, era Enlil já. E eles foram avisados, né, de que isso ia acontecer. A maioria deles se retirou da Terra, né, ficaram em naves ao redor da Terra mesmo, porque lembrando que eles estavam numa missão, então não era, por que não foram embora? Porque eles estavam numa missão, os Anunnaki vieram para cá para buscar ouro e é isso que eles estão fazendo até hoje. E aí eles se retiraram, então, por quê? Porque houve toda essa questão do dilúvio, né, a grande parte da Terra foi inundada, e Enki queria salvar, queria avisar as pessoas, né, os seres humanos, enfim, para eles poderem se salvar. E Enlil não deixou, falou, não, você já brincou de Deus demais, né? Deixa agora a natureza fazer o que tem que ser feito. Então, Enlil tinha um perfil militar, né, e gostava das coisas do jeito que tinha que ser. Então, o que ele disse? Ele falou, olha, você já fez demais aí, mexendo na genética, né, dessas criaturas aí, alterando totalmente o futuro dessa raça. Agora que está vindo uma catástrofe natural, deixa a natureza fazer a parte dela. Ou deixa, então, né, seguir a Deixa o ordem povo natural morrer. das coisas. Deixa morrer. E foi o que aconteceu. Mas Enki avisou quem? O filho Noé. dele, que era Noé, Ziusudra, né, na algumas mitologias aí, e, digamos assim, salvou Noé, a família e muitas questões que estavam lá nos laboratórios, né, de genética de Enki e tal, as sementes de plantas, provavelmente óvulos e sêmen, esse tipo de coisa aí eles salvaram, né, na arca de Noé. E quando passou a catástrofe, as águas baixaram e tal, e eles voltaram para ver se dava para continuar na Terra, se tinha condição de extrair ouro e tal, eles viram que muita gente havia se salvado, principalmente aqui nas Américas, né? Toda a geração de Caim, que eu não contei a história lá, né, mas teve a história de Caim e Abel, ela se enquadra aí, porque realmente aconteceu, né? Então, todos os descendentes de Caim, que são basicamente os aborígenes do mundo, né? Conseguiram sobreviver por, entre aspas, coincidência, porque eles ficaram em locais onde a água não chegou. E aí Enlil viu, interpretou isso como um sinal, falou, olha, eu deixei acontecer o que tinha que acontecer, mas parece que o grande criador de tudo tem outros planos. Né? Ele falou, então quer saber? Já que eles sobreviveram, eles têm direito de seguir. E aí foi quando começou a renascer a civilização como a gente conhece hoje.
que é a civilização suméria, a última, né? Que foi os sumérios, os acádios, os babilônios, aí foram os egípcios, os gregos, até chegar onde a gente está hoje. E aí depois, nesse período, né? Nesse tempo aí aconteceram muitas coisas, aconteceram guerras nucleares, por exemplo, a história de Sodoma e Gomorra, né? Foi uma guerra nuclear que aconteceu no ano de 2024, antes da era cristã, né? Então há mais ou menos 4.000 anos atrás. E o que aconteceu nessa era pós-diluviana, né? Aí houveram muitos interesses envolvidos. Por quê? Porque nessa época já haviam muitos Anunnaki que eram nascidos aqui na Terra. E esses Anunnakis nascidos na Terra, eles não têm o direito ao trono de Nibiru. Né? Um desses Anunnakis, por exemplo, era Marduk, que é um dos deuses mesopotâmicos mais conhecidos, né, dentro da mitologia mesopotâmica. Marduk era filho de Enki, e ele era um rebelde sem causa. Né? Ele era o cara que... E ele não se conformava que o pai dele não tinha direito ao trono, por quê? Porque o pai dele, Enki, era filho de uma concubina. Então, não era um filho legítimo do rei, né? E Enlil, que foi o herdeiro direto, era filho da rainha com o rei. Então, e mesmo que Enlil morresse, mesmo que Enlil não ficasse no trono, quem seria o herdeiro do trono de Nibiru seria Ninurta, que é o filho de Enlil. Então Marduk não ia ter vez nunca. E aí ele falou, quer saber? Então já que eu não posso, eu nunca vou ter a vez lá em Nibiru, eu quero a terra. Eu quero reinar sobre a terra. E aí ele tocou o terror, entende? E aí várias situações aconteceram, outros Anunnaki também que não tinham direito, como por exemplo Inanna, que era filha de Nanar, ou Nanarsim, que era filho de Enlil, né? E que acabou também se rebelando, porque era nascida na Terra e virou uma, digamos assim, de princesa ela passou a guerreira. E o próprio Nanar, que era filho de Enlil, mas era nascido aqui na Terra, também meio que se rebelou contra o pai, e mais tarde ele acabou se tornando patrono de uma religião hoje muito conhecida mundialmente, né? A gente não vai entrar no mérito aqui, mas que está lá do outro lado do mar lá e estão fazendo guerra contra Israel, né? Então, quando se fala em Alá, né, é um dos epítetos de Nanar. E aí o pessoal começa a falar, poxa, mas ele é filho de Enlil, e Enlil é o patrono, ou seja, assim, é o defensor dos enlilitas de Israel. Como que pode? Olha, não é só porque é filho que vai pensar igual, que vai seguir, que vai... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como as pessoas fazem muita confusão ou teimam em achar que Enki e Enlil eram opostos, opositores, inimigos, quando não eram, nunca foram. Eles só tinham pontos de vista diferentes. Um era militar e o outro era cientista. Um pensava de um jeito, o outro pensava de outro. Só que eles se respeitavam, acima de tudo, eles sempre serviram a Nibiru, e foi única e exclusivamente por isso que eles vieram para a Terra. E estamos aqui por conta disso. E aí o que aconteceu também depois do dilúvio, depois que a civilização foi refeita, etc. e tal. Enlil, que então admitiu que já que os seres humanos tiveram uma chance por parte, na visão dele, que era um sinal do grande criador de tudo, né, que eles consideravam como Deus, que é diferente desse Deus que está na Bíblia, né? E afinal de contas, quem era esse criador de tudo? Era o Esse pai criador de tudo, deles? não. É a força criadora do universo. Não era alguém que eles acessavam, não era alguém que eles idolatravam, era alguém que eles simplesmente, algo que eles entendem que é o princípio de tudo. O taoísmo fala do Tao, né? Eu acredito que você já conheça, né? Eu acho assim a definição do Tao muito apropriada para definir Deus, porque é algo indefinível. É uma força, é uma energia, é algo
Não é, por exemplo, o budismo que fala de Buda, que foi um ser, ou o cristianismo que traz Jesus e assim por diante. Não. Esse Deus, o grande criador de tudo, ele é essencialmente uma energia criadora. Então, ele não é definível, ele não é limitável e ele não se mete na vida do ser humano, na vida de ser nenhum. É por isso que existe o bem e o mal. É por isso que existem seres do bem e seres do mal. Porque se esse, vamos e convenhamos, se esse Deus bíblico realmente fosse do jeito que é, não poderia existir tanta maldade. A menos Não, que e ele também detalhe, fosse o que mal. que a Bíblia fala, né? Que o que Deus obrigou como é o nome dele? A matar o próprio filho, esqueci o nome do Abraão. cara. Abraão a matar o próprio filho. Que isso, gente? Eu, desde Exatamente. pirralha, eu me lembrava, eu lia aquilo, eu digo, gente, como é que alguém pode dizer um negócio desse? Eu não ia matar nem meu cachorro, quanto mais o filho. Exatamente. Aí a gente ficava, né? Mas o que é a Matrix, né? O que é o sistema que coloca a gente e que até hoje as pessoas não estão acordando, não estão despertando para isso. Não tem Mas é porque a lógica. Matrix é muito forte, Mitzi. E eu te digo mais, a primeira matriz quem criou foi a Enlil, que foi a matriz dos Enlilitas. Por quê? Porque quando os seres humanos conseguiram sobreviver ao dilúvio e ele interpretou que isso era um sinal que eles precisavam então dar sequência, eles eram nós, né? Somos uma raça, uma espécie que merece a emancipação. Ele falou o seguinte: mesmo assim, eles são imaturos, eles são prematuros. Por quê? Porque fisicamente, biologicamente, eles são evoluídos, mas espiritualmente não. Então, eles vão fazer cagada de novo. E foi quando ele criou aquilo que a gente chama da matriz dos Enlilitas. Foi quando vem toda aquela história do Velho Testamento de que Moisés recebeu, né, as leis lá no Monte Sinai de Deus. Na verdade, foi o que? Foi um pacto, que é chamado do Pacto do Sinai, que Enlil e Ninurta fizeram com os humanos. Falaram: é o seguinte, vocês vão sofrer muito para poder seguir nesse caminho evolutivo. Então, eu vou deixar para vocês aqui regras básicas de convivência e de básicas mesmo, sabe? A gente está falando desde regras de alimentação, de convívio, de respeito. Não é Sim, nada místico. É não, pelo prático. contrário. Exatamente. O E é isso que ele básico é falou. o É o olá, básico do a básico. solidariedade, você querer a paz mundial e não a guerra, sabe? Exato. É não perder Então, energia nem tempo brigando contra Bolsonaro a favor de Lula ou contra Lula a favor de Bolsonaro. Meu Deus! é isso que eles deixaram. Primeiro para Noé, porque foi o primeiro sobrevivente, e depois reforçaram isso com Moisés. E aí é onde a gente tem os 10 mandamentos, que lá na Bíblia hebraica eles acabaram se tornando mais de 600 mandamentos menores, né? Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa que acontece hoje com essas montoeiras de Bíblia evangélica que você vê por aí. Vai um pastor, interpreta de um jeito e escreve lá, não. Eu vou escrever porque eu entendi o que está na Bíblia e os meus fiéis não vão saber entender. Então, vou escrever aqui de um jeito mais fácil para Para eles que eles entenderem. entendam. E aí E vai eles entendem adulterando, e aquilo que vai o pastor adulterando. quer. Exato. E na Bíblia hebraica também aconteceu isso, porque os 10 mandamentos principais acabaram se tornando mais de 600, né? Entre aspas, mandamentos menores, mas o intuito foi bom. Mas no fim das contas, quanto mais lei tem, mais difícil fica de você entender. Então a primeira Matrix quem criou foi Enlil. Para quê? Para preservar esse legado para as gerações futuras. Porque ele sabia que iam acontecer, como estão acontecendo, catástrofes, e a população ou a espécie humana ainda ia sofrer muito até chegar num grau evolutivo. E olha o que a gente está vivendo hoje. Entende? E isso não eram profecias, isso era um conhecimento de seres que viviam milhares de anos e sabiam, eles viam que isso ia acontecer porque é natural que isso aconteça, que provavelmente isso aconteceu com eles também no início da civilização deles.
beleza, ele criou isso aí, foi quando vieram os primeiros hebreus, que deram origem aos primeiros judeus, criou-se a religião judaica, aí começaram as religiões, então já começou toda uma deturpação desses ensinamentos, né? Porque daí instituiu-se sacerdócio, etc, etc. E aí toda Anunnaki também acabou, falou, opa, peraí, eu acho que dá para a gente fazer esse negócio também. Se o Enlil deu umas regras lá e criou, né, e seguidores, por que, que eu não posso ter também? E assim foram se criando as religiões. Inanna teve uma influência fortíssima lá no Oriente, né, no Vale do Indo, na Índia, na China, todas aquela mitologia hindu, mitologia japonesa, que tem centenas de dezenas de milhares de deuses lá, né? Tudo isso veio de herança dos Anunnaki, porque eles começaram a, digamos assim, a desenvolver as matrizes deles. Até que, há mais ou menos uns 2000 anos atrás, né, a matrix religiosa mais forte foi criada, né, pelo clã dos descendentes de Marduk, com um pouco dos Igig aí junto, que é uma determinada religião que domina hoje, né, todo mundo, não vamos entrar no mérito, mas acho que todo mundo já entendeu qual que é a religião aqui. Criou-se toda uma mitologia cristã, pronto, falei, Né? o cristianismo, exatamente, né? Gente, Porque daí se você... a gente não está aqui sendo contra, a gente só está passando informação. Você é Exato, isso não... livre para você fazer o que você quiser. Sabe? Pensar, seguir, fazer o É que quiser. informação para que você olhe, para que você se abra, não para um novo mundo, mas para que você se abra para novas informações. E para o que está aí na nossa cara. Mas se você quiser continuar no mesmo lugar onde você está, tá tudo certo, né? Não tem problema, esse é o livre-arbítrio, é a magia do livre-arbítrio, eu sempre falo. Vai e faz o que quiser, depois é tudo da lei, como diria no o frigir Raul. dos ovos não é livre-arbítrio, né? Porque você não tem. Hoje, inclusive, eu gravei um vídeo, não sei se tu viste o vídeo que eu gravei na praia hoje. Não vi. Eu falei assim, gente, os cientistas já conseguiram detectar que quando você vai, eles colocam lá aqueles eletrodos na cabeça da gente, aí eles pedem para a gente pensar em alguma coisa. Antes da gente pensar, ele já sabe, porque já acendeu lá no computador. Então, eu digo assim, porra, então quem é que está pensando por mim? Você está entendendo? Então, nem livre-arbítrio você tem, porque quando você vai pensar, por exemplo, sei lá, vou pensar no óculos. Eu vou pensar, mas o computador, teoricamente, nem o cientista não sabe que eu vou pensar na palavra óculos. Mas já aparece o óculos lá. Como? Eu vejo o livre-arbítrio da Existe seguinte uma forma, conexão aqui. nós temos o que eu diria que é assim, a essência do livre-arbítrio, nós temos direito a ele. Agora, daí a gente saber exercer, existe um abismo. Por quê? Porque a gente está preso a dogmas, às matrizes, porque a gente foi moldado. Toda a civilização humana foi moldada para trabalhar. Primeiro, nós nascemos escravos. Nós só existimos porque nascemos para ser escravos. Isso que a gente nem está falando de alma, de essência, de nada disso. Porque isso não está sob o domínio dos Anunnaki. Eles mexeram nos nossos corpos físicos. Depois, o que entra na gente é outra história. Mas, enfim, então, assim... O que acontece é que, então, nós somos uma raça criada para ser escravo, certo? Primordialmente. Esse é a nossa programação original. Seguir ordens, não ter o domínio. Por que eu me pergunto sempre, por que no DNA humano mais de 90% é considerado matéria... como é que eles chamam? Material não aproveitável. Eles não sabem dizer por que 90% do genoma humano, entre aspas, não tem serventia. Porque tudo que a gente sabe que a gente está dentro de pouco mais de 10% do DNA do nosso genoma. Por quê? Por que existe isso? Para mim é muito claro. Porque a gente foi bloqueado. Por que algumas pessoas desenvolvem capacidades psíquicas, desenvolvem
telecinese, desenvolve leitura de pensamento, desenvolve lembrança de vida passada, projeção astral e outras não. Porque por algum motivo é desbloqueado nela aquela situação. Que eu penso que, por exemplo, os Anunnaki eram seres evoluídos ao ponto de ter isso tudo como a gente tem os 5 sentidos. Entende? Para eles, a leitura de pensamento, a telecinese, tudo isso aí era normal para eles. Só que eles não podiam deixar. E isso também está na Bíblia. Quando diz lá que a gente foi limitado. Quando, por exemplo, Caim teve a marca dele, né? Qual foi a marca de Caim? Que Deus deu nele quando ele foi expulso por ter matado Abel. Você vai ter uma marca no rosto. Não nascerão pelos nos seus rostos. Se você pegar os aborígenes do mundo inteiro, eles têm essa característica. Os homens índios não têm pelo. não têm pelo. Todos os aborígenes não têm pelos no rosto. Essa é uma característica. Como que eles fizeram isso? Não foi mágica de Deus. Foi uma alteração genética. Entende? E da mesma maneira que eles conseguem suprimir um gene para não deixar nascer pelo numa determinada espécie, por que eles não podem controlar a quantidade de tempo que vive? Por que eles não podem controlar toda e qualquer faculdade extrasensorial, que para eles não é nada, não é algo sobrenatural? Para eles é ciência, para eles é tecnologia. Entende? Por quê? Porque eles sabiam que a gente não podia ter acesso a isso. Imagina o seguinte, se você pegar uma criança de 4 anos de idade e colocar a mente dela num corpo de um homem de 30 anos e entrega uma Ferrari para ela. O que ela vai fazer? Vai se matar. Por quê? Porque a mente dela é de uma criança. Não está preparada. Não importa que o corpo esteja preparado. Ela não vai saber, ela não tem senso de direção, ela não tem maturidade para distinguir nada. É isso que nós somos. Nós somos uma criança, nem de 4 anos, de 1 ano, dentro de um corpo de um adulto. E a gente não sabe lidar com tudo isso. É por isso, por exemplo, aí eu vou dar uma opinião minha, que eu vejo muita gente assim que tem sensibilidade aflorada que sofre demais, porque não sabe lidar com aquilo, não está preparado para lidar com coisas que vêm na cabeça, com coisas que só ela vê, só ela escuta, Por entende? isso Para mim é que é a muito... mentoria do Conectados com o Mundo Invisível, porque eu consigo trabalhar isso nas pessoas. Olha E aí. não é para ter medo, é porque você realmente tem uma diferença. É você saber lidar Exatamente. com essa diferença. Isso pode ser Exatamente. totalmente mudar o rumo do nosso planeta, gente. Mas se você está ouvindo Então, a gente aí, se você tem alguma diferença, olha, principalmente eu tava esses dias, esse último mês, eu tenho dormido horrores. Eu digo, meu Deus do céu, que porra é essa? Que eu durmo pouco e mal. durmo, olha, aí eu estou estudando muito, né? Que é a mudança. Bom, meu DNA já está em mudança já há 8 anos, desde quando eu entrei no Access, que a gente trabalha essa coisa da mudança do DNA mesmo, da genética mesmo. Meu corpo mudou completamente. Eu não tinha o corpo que eu tenho hoje, e a cada dia que passa muda mais. É uma loucura. Mas eu já estou super acostumada com isso. Isso é real na minha vida. Quer você acredite, quer não acredite, eu não estou aqui para te convencer, nem convencer ninguém. É isso Né? aí. Mas meu corpo, eu me olho todo santo dia no espelho. E eu estou totalmente diferente. Então, é resultado de todo um trabalho que eu tenho feito, físico, psicológico, emocional, espiritual, com tudo isso aí. Então, É você exatamente para tem isso que a gente isso, está aqui. perceba essa diferença, sabe? E você não se feche. Você é só diferente. E aí eu fui entender, quer dizer, na verdade, fui receber essa informação de que quem está desse jeito, dormindo muito, está se sentindo enjoado, está com alguns sintomas esquisitos, não é vírus, gente. É mudança de DNA. É porque você está conseguindo acessar uma outra frequência energética do planeta. Você Mas vamos lá. sabe,
Nietzsche, que esse ponto, né, da evolução do ser humano, ele é bastante interessante por conta disso. Porque quando a gente se dá conta de que a gente não era para estar aqui do jeito que está hoje, a civilização não era para estar nesse ponto, você começa a entender o teu entorno, né? O contexto de tudo. Por que, que as pessoas são intolerantes, por que, que existe guerra, por que, que existe tanta maldade. E é algo assim que, se você para analisar e começa a fazer essas digamos, reflexões, você começa a se descobrir, você começa a entender melhor o teu sentimento com relação ao mundo. Né? Para mim tem me ajudado bastante. E eu digo o seguinte, né? Toda essa questão, né, do projeto aí que eu encabecei junto com o Quito, do Expedição Nefilim, tem me ajudado muito, porque, assim, sou bem franco em te falar, né? Algumas pessoas que já nos seguem aí sabem disso. Eu, por muitos anos, eu fui estudante gnóstico, né? E eu buscava com muito afinco essas questões assim mais voltadas para a metafísica. Mas eu nunca consegui desenvolver nada. E aquilo me frustrava muito, muito, né? Falei, porra, mas eu não consigo nem lembrar de um sonho direito e tal, né? Que dirá sair em astral. Bem-vindo E ao meu pai, pai. mundo, meu amigo, porque eu também era assim. Então, mas aí chegou um ponto que eu parei de buscar. E começaram a vir para mim essas questões dos Anunnaki, da ufologia e tal, e eu comecei a estudar. E hoje eu vejo até o que eu digo sempre, né? Então, assim, a gente não pode dizer nunca, né? Nunca diga nunca, já disse 3 vezes agora. Mas, mas essa questão, para mim, o que eu vejo, assim, né? Que esse meu caminho, ele tá, pelo menos essencialmente hoje, ele tá realmente pautado no mundo físico, no mundo material. E por quê? Porque eu estou conseguindo trazer informação junto com o Quito, né? E levar essas informações, que a grande maioria, né, do conhecimento que está no canal aí é dele, mas que eu tenho aprendido com ele, para muitas pessoas, que talvez vai fazer uma diferença que eu nem imagine nessas pessoas. Entende? Mesmo eu não sendo sensitivo, mesmo eu não tendo essas sensibilidades todas, né, dentro daquilo que eu me propus a fazer, é possível que eu esteja ajudando pessoas que tenham essa facilidade. Não sei se eu consegui me fazer entender. Claro, com certeza, porque eu pensava exatamente como você. Isso é o não receber. Essa forma de ser é o não receber. Não, olha, eu sou assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu estou sempre assim, você é sempre assim. Gabriela, entendeu? Então, quando Uhum, você passa a olhar para isso de uma outra forma e você perguntar o que se requer para que eu perceba, o que se requer para que eu tenha essa sensibilidade, o que eu posso fazer para que isso chegue até mim? O que é possível para mim, que eu acho que não é possível, mas que se eu permitisse a possibilidade, uma realidade diferente apareceria para mim. Porque veja, quando você faz pergunta, você sai do ponto de vista fixo. Não, eu sempre fui assim, eu não consigo entender, né? Tudo isso são afirmações, conclusões, uhum, definições. Não tem uhum, pergunta. Vê uhum. a diferença. Concordo. Ah, eu sou assim mesmo, eu não sinto nada, nada acontece comigo. Isso é afirmação. Você está afirmando e concluindo. E se você mudar o eu não sinto nada para o que mais é possível de eu sentir alguma coisa? Ah, eu sempre Uhum, fui assim. O que eu posso fazer que mudaria isso? Tu percebe a diferença? uhum, E quando você faz a pergunta, você simplesmente joga a pergunta para esse universo, para esse Deus, né? Para essa criação maior. Cara, e aí quando você faz isso, você recebe. E o receber é, tô sonhando, acordo de madrugada e, putz, por que eu não pensei nisso antes? Porque você não permitiu, porque você estava na definição do físico, usando parte do teu cérebro e não permitindo que a outra parte seja ativada. Então, quando você faz
perguntas, você permite que a outra parte do cérebro seja ativada. Mas essa não é a nossa questão aqui. Bora É voltar que pro esses tema. assuntos aí, eles são muito, eles ramificam, né? Sim. E eu queria Enfim, saber se eles ainda isso, estão aqui na pergunte Terra. lá. Os Anunnakis ainda estão aqui, se eles vão voltar. Essa é uma questão bem interessante. Inclusive, toda a pauta do canal Expedição Nefilim, que a gente traz, tem muito a ver com isso. Porque se você parar para analisar as histórias que hoje a gente chama de mitologia, Uhum. que dizia lá que os deuses andavam entre as pessoas, né, na mitologia grega, na mitologia nórdica, os sumérios. Se você pegar os relatos, eles não estão falando do que eles acham de como que é um deus. Eles estão dizendo, não, no dia tal foi feito um evento para o deus tal lá na casa, no palácio dele. Então, aquilo são relatos do cotidiano, né? É isso que ocorria. Se você pegar a mitologia egípcia, da mesma forma, né? Os deuses, os faraós que queriam, se chamavam de deuses, que na verdade a maioria era descendente mesmo. Então, eles tiveram contato, eles tinham esse contato. E daí você pode ir para a Bíblia, vamos para um mundo, um território mais conhecido. Quando Jacó subiu a escada para o céu, quando os anjos vieram falar com Abraão para alertar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Elias foi levado para o céu através de corpo, né? Quem mais? Matusalém também foi levado, etc, etc. Isso tudo é prova de que, naquela época, existia um contato físico. Só que o que aconteceu de lá para cá? A civilização mudou. O rumo da civilização mudou e os interesses mudaram, eles se retiraram. Deixaram de ser deuses visíveis que conviviam com o ser humano para passar a ser apenas aqueles deuses lá que estavam lá no Monte Olimpo, né, distante do homem e tal, e foram ficando cada vez mais distantes. Mas isso não quer dizer que eles foram embora. Até porque está escrito que aqueles que nasceram na Terra não poderiam voltar para Nibiru. Os Igig não podiam voltar para Nibiru. E existem muitas gerações deles que foram sendo refinadas e que hoje, com certeza, ainda estão aqui no planeta. E daí eu faço uma analogia que qualquer um vai entender. Por que a gente tem tanto avistamento de OVNIs em locais inóspitos? Como, por exemplo, os OSNIs, né? Os objetos submarinos ou submergíveis não identificados, que entram e saem do mar em lugares onde não tem nada, onde o mar é tão profundo que a gente nem sabe o que tem lá embaixo. Na Antártida. Por que as nações do mundo, a Antártida não é de ninguém, né? Sim. Poucas nações têm bases de estudo lá. Por que existe tanto avistamento de OVNI em erupções vulcânicas? Que são locais aonde nós não temos como acessar. Então, é evidente que existem ainda locais que para nós é inacessível e que para eles é totalmente acessível. Aí eu não sei se a gente está falando essencialmente de acessibilidade física ou pode ser algo suprassensível, né? Mas que todos os dias está aumentando, né, as visualizações, aí, os avistamentos de OVNIs, a cada dia está ficando mais e mais comum. Então, sim, eles ainda estão por aqui. Agora, quem que está, não sei. Se aqueles mesmos estavam aqui, se já morreram, será que já não sofreram os ciclos da Terra e já pereceram? E outra pergunta, será que são eles mesmos ou será que a gente tem mais outros além dos Anunnakis? Ou Essa já é uma questão que, assim, a gente, no Expedição Nefilim, a gente procura não adentrar muito por falta de evidenciação.
Não quer dizer que a gente desacredite, mas assim, A área 51 dos Estados Unidos é uma prova cabal disso. ok. E quais são os principais seres que, que povoam todas essas histórias? Os Greys. Essencialmente, os Greys, certo? Aqueles seres de olhos grandes, de aparência menos humana. Olha, ultimamente eu tenho sabido que não é só eles, não, mas é inclusive uns que têm aparência meio felina. É, tem de tudo. Tem Tem brilho felino, tem draconiano, na... tem... mas eu prefiro não adentrar isso aí, porque realmente eu não tenho o conhecimento dessas supostas raças aí que se manifestam de N maneiras distintas. O que eu imagino e o que nós entendemos é que, por exemplo, esses seres que são tidos como Grey, por exemplo, né, lá nas escrituras, nas tabuletas, tem uma passagem que fala, por exemplo, de quando Inanna foi até o submundo, ao reino do submundo de Ereshkigal e Nergal, atrás para ver se ela ia conseguir reviver o amado dela, que era do Muse. E ela acabou morrendo, segundo o que consta lá. E foi trazida de volta à vida por Enki, mas ninguém conseguia adentrar aqueles locais, a não ser dois seres que Enki havia mandado, que eram seres que não tinham a vida orgânica assim como nós. Ou seja, eram o quê? Era um ciborgue, alguma coisa assim. E qual que é a descrição que você tem hoje da maioria dos seres que têm contato com as pessoas, né? É uma descrição de seres assim apáticos, que não demonstram muitas reações, que se comunicam telepaticamente, que não têm formato parecido conosco. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, Nietzsche, tanto nas mitologias, quanto na Bíblia, quanto na mitologia suméria, que é a base de tudo isso aí, está escrito que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus. Então, eu não acredito que o Deus seja alguém como nós. Agora, que os Anunnaki, que nós temos as formas deles, sim. E por que esses aliens, ETs, enfim, né, todas essas entidades que se manifestam têm formas distintas? Compreende? Então, assim, eu não vou entrar no mérito das raças aí, trocentas raças que dizem que existe, mas especificamente desses que fazem contato físico com os seres, que fazem abdução, etc e tal, eu entendo que são seres, entidades biológicas, mas que não são seres vivos como nós entendemos, entende? Que tem uma essência dentro deles e assim por diante. Eu entendo que eles são praticamente como ciborgues, assim, que são quase vivos, né? Eles obedecem ordens, eles executam tarefas, eles fazem tudo que é dito para eles fazerem, só que eles não têm aquele sopro divino que todo ser humano tem, que todo Anunnaki tem, e assim por diante. Mas isso é digamos assim, um entendimento nosso, né? E que eu, sinceramente, espero que tá vivo ainda para que essas coisas aí venham a público e a gente entenda o que realmente acontece. Mas, enfim, eu acho que, né, falamos bastante e já deu quase 2 horas, né? Já estamos aqui, não, de direito, né? A gente está 1h15, né? Porque de fato É foi quase meia verdade. hora de tentativa, né? Exato, exatamente. Mas uma última pergunta que eu queria te fazer é o que tem a ver a ufologia moderna com os Anunnakis? Isso que eu acabei de dizer há pouco, né? Existe dentro da concepção que a gente aborda da teoria dos antigos astronautas e que a gente traz no canal Expedição Nefilim, existe uma guerra secreta que acontece desde sempre, que é o interesse deles. A gente tem que traçar uma linha de pensamento desde aquilo que eu falei lá atrás. Por que a gente foi feito? Para que o ser humano existe? E por que existe a Matrix, ou as matrizes de controle? Então, basicamente, o que nós temos hoje?
nós temos dois lados. Existem muitas dissidências, muitos interesses, mas existem basicamente dois lados, no nosso ponto de vista. O lado daqueles que estão aqui na Terra e não querem deixar o poder, porque eles não têm direito a mais nada lá fora. E esses querem que a gente continue escravo, querem manter a Matrix sempre em dia, né? Todas as religiões, todas as ideologias, todos os movimentos sociais, políticos, econômicos, ideológicos, filosóficos, todos os movimentos mentalistas que prendem as pessoas em algum tipo de matriz e fazem a gente continuar sendo escravo do sistema. E existe o outro lado, que são aqueles que se retiraram há mais de 2000 anos, né? E deixaram esses daqui e falaram, então tá, então já que vocês querem tanto, essa vai ser a era de vocês, mas a gente vai voltar para botar a ordem na casa e fazer as coisas andarem do jeito que tem que ser. E aí são onde nascem todas as narrativas messiânicas. E aí você vai achar a anunciação de Messias em praticamente todas as religiões, todas as culturas do mundo, diz que um dia vai voltar um Messias, né? Eu ia te Jesus perguntar, quem é Cristo, Jesus para vocês, para os Anunnaki? então, Jesus Cristo é o último deles, tá? Jesus Cristo é o último desses Messias, porque se você for ver anterior a ele, tem diversos outros, tem Yahvé, tem, enfim, Maomé, um monte de Messias aí que diz que vão retornar em algum momento, né? Os Budas, que retornam sempre em encarnações. Então, todas essas narrativas messiânicas nasceram dessa ideia. Por quê? Porque os que foram, que saíram, que deixaram esses Anunnaki que estão no comando hoje, disseram que voltariam. E, basicamente, quem disse que retornaria é Ninurta, que é o filho de Enlil, né, que é o Messias lá que os judeus, né, tanto dizem que vai retornar, que eles chamam de Yahvé, é Ninurta, porque isso a gente não está falando de uma profecia, isso é um cronograma. Uhum. Eles disseram que vão voltar. Não podemos esquecer o seguinte, para nós passaram-se 2000 anos, para eles passaram-se algumas semanas, meses no máximo, entendeu? E é isso que vai acontecer. Então, todas essas movimentações, toda essa questão ufológica, nós acreditamos que tem muito a ver com esse provável retorno que vai acontecer em algum momento, hora em diante. Quando? Não sabemos. O que sabemos é daquilo que se tem por profecia, né? Que com relação à primeira região, que é Israel, chamada de Terra Prometida, aonde o Enlil e Ninurta disseram que quando a Terra Prometida, ou Israel, enfim, caísse, né, tivesse perigo de ser tomada, porque é o último reduto de resistência de Enlil na Terra, que é o elo céu-terra, né? Toda aquela questão lá do que tem, do terceiro templo de Salomão, etc e tal, e tudo que dizem que tem por baixo lá de Israel não é conversa fiada, tem muita coisa lá embaixo, né, que está sendo protegida, e que eles, digamos assim, é o último lugar protegido da Terra. Não é à toa que Israel tem o exército mais eficaz da Terra, as tecnologias mais avançadas nascem lá, não é à toa, não é por acaso. Então, a promessa de Enlil e Ninurta é que, quando a primeira região, a Terra Prometida, Israel, viesse a ser ameaçada de cair, eles poderiam retornar. E Uau. olha o que está acontecendo lá hoje, né? Mas, enfim, não sabemos se isso vai acontecer agora, se é daqui 10 anos. De repente, aquela guerra lá esfria agora e as coisas voltam ao normal. Mas tem muitas coisas acontecendo no cenário aí geopolítico mundial, por trás das mídias que a gente vê, que a gente não faz ideia. Os jogos de interesse, aqueles gigantes lá, China, Rússia, né, eles não estão parados esperando as coisas acontecerem. E essa galera é tudo descendente Anunnaki. Como China, pode melhorar Rússia, ainda mais isso, né, meu amigo? Que mais é inclusive. possível, né, que a gente não considerou? Gente, que delícia de live. Anderson, muito Que bom, obrigada. espero que tenham gostado. Eu gostei muito de conversar contigo.
Eu amei, adorei. Apesar do primeiro momento, mas eu também não esquento, porque eu estou super acostumada com isso. E a gente venceu, você viu, né? Mas porque a gente conversa com elas e tal, elas são super compreensivas. Porque imagina o Deixaram a gente seguinte, trabalhar. imagina você, se você morre, por exemplo, você que não tem, uma pessoa que não tem consciência do que pode ser depois que largar o corpo, né? Aí você fica ali, olha, eu quero falar contigo, né? A pessoa fica assim, se arrepia de um lado, por exemplo, diz, credo, isso é um encosto. Eu, hein? Olha aqui, meu irmão. E tô ali do lado. Ei, sou eu! Ai, sai de reto, Satanás! Mas é real, cara. Tem É. muita gente, Mas porque eu o diria que o corpo mundo morre. invisível é mais real do que a gente imagina. O corpo morre, mas o que está dentro dele vai para algum Não. lugar. Exato. Né? E muitos ficam Exatamente. aqui por quê? Porque não têm a consciência do que existe no pós, do que pode existir no pós. Então, eles Uhum. interferem muito na tecnologia, na Concordo. luz. Tudo é vibração, né? Tudo é energia. Exatamente. Então, amigo, ó, super amei o nosso papo. Obrigado, eu E também gostei muito. estou aguardando o seu curso. Gente, ele vai dar um curso na nossa mentoria, tá? Conectando-se com o mundo invisível. Então, é um Vamos bônus que você montar vai ele aí, vamos receber. usar sim. Ele vai montar direitinho e a gente vai fazer. Eu vou te dar depois a data para a gente conversar. E quem quiser, o link de inscrição está na bio. Qualquer coisa, falem comigo no privado. E, ó, essa live vai ficar salva. Eu só não sei se eu consigo. Eu queria tirar a primeira parte que ficou só naquilo. Vai, não Você volta, vai vai, não ter que volta. baixar e editar e subir de volta. Pois é. Como pode ser mais divertido isso? É o que eu vou fazer, então. Eu vou baixar agora. Vou baixar um Easy Filho a madrugada inteira para fazer edição. E amanhã a gente põe aí a live para vocês, tá bom? Combinado, Amigo, então. muito obrigada. Até mais, gente. Até Obrigado, um mais. Estou beijão. aprendendo. Tchau, tchau. Tchau, gente.